Só vou apoiar candidatos ao Senado que se comprometam publicamente a votar sim ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Se tiver que trazer paz e morreu 700, tem que morrer 70 mil, que morra 70 mil criminosos. Mas, por favor, coloca a câmera em policial, deixa que coloca a câmera no traficante, coloca a câmera no aviãozinho, coloca a câmera no ministro da STF. Vamos colocar a câmera em todo mundo que é servidor público. Hoje a regra do mundo é: faça aquilo que te faz feliz. Essa frase, se tivesse uma assinatura, teria escrito Satanás embaixo. Nicolas Ferreira concedeu outra entrevista bombástica, desta vez ao jornal Metrópole. E ele não perdoou ninguém. Ele acusou uma atriz global de atentado contra a filha dela. A atriz em questão deu um vibrador para a filha de presente. Você acredita nisso? Onde o mundo vai parar? Assista até o final e veja quantos anos a menina tem e qual atriz é essa, e deixe o like e se inscreva no canal. Vamos ao vídeo. O deputado André Janones, seu principal adversário no espectro de Minas Gerais ali, né? Não coloco ele como adversário e rival, viu? Porque eu falar que talvez o Real Madrid o Brasil é rival do Suriname no futebol? Não é, poxa. A nossa diferença, tanto de voto quanto de qualquer outro número, é absurdo. Então não tem rivalidade com ele. Mas há os embates ali que envolvem também questões de Minas Gerais. O que acontece é a busca por embate, obviamente. Ele sabe que falar em meu nome é o que mais dá relevância para ele, já que ele não tem nada para falar. O deputado Janones agora, nesse retorno do Neymar ao Brasil, fez uma postagem que repercutiu bastante nas redes, dizendo Janones que, na opinião dele, seria uma vergonha brasileiros idolatrarem Neymar, por ter sonegado, segundo Janones, impostos, por ter traído a esposa. Enfim, um deputado federal que foi muito próximo do Lula na eleição de 2022, fazendo essas críticas ao Neymar. O que o senhor avalia dessa posição? É uma posição completamente hipócrita, né? Obviamente, da parte dele. É claro que todo mundo, né, consegue sempre separar as coisas. Você consegue admirar o profissional e, obviamente, ter as suas críticas com decisões pessoais dele. Agora, decisões pessoais são decisões pessoais. Você tem diversas pessoas ao longo da história que cometeram erros, cometeram falhas e se arrependeram. Hoje, por exemplo, o Neymar tem uma família que acredito que esteja bem estruturada, juntamente com a Bruna Biancardi. Estive ali na festa de 1 ano da sua filha Mavi. Foi uma festa assim, espetacular, uma festa realmente familiar. E vejo que é o caminho que ele está desejando trilhar agora. Agora, é engraçado que ele jamais vai abrir a boca, não só para falar das coisas dele, que se ele começar a falar da vida pessoal dele, então, enfim, é desastrosa. Ele, Janones, ou até mesmo de quem está em volta dele. E quem está em volta dele não tem nada que se admirar profissionalmente, muito menos no âmbito pessoal. E o Neymar é diferente. A gente tem muito que admirar do lado profissional dele. No âmbito pessoal, quem somos nós para poder ficar falando que o que ele errou ou não e deixou de fazer, né? É o que ele fez. Aquela questão do Pix gerou polêmica, né? Porque o governo pretendia fiscalizar as movimentações de R$5.000. Não haveria uma taxação do Pix. Quem fizesse Pix não pagaria imposto. Mas diante dessa fiscalização de 5 mil, o governo mapearia quem sonega, quem está ali usando o Pix para não pagar imposto, e iria em cima desses impostos devidos para diminuir a sonegação e assim aumentar a arrecadação da máquina pública. E houve também quem acusasse o senhor de fake news, correto? Sim. É claro que tudo é aquela coisa, são duas coisas que acontecem, né? Todo mundo que discorda de mim é fascista e tudo que eu discordo é fake news. Então esse é o modus operandi que a esquerda fez. Agora, eles não conseguiram apontar nenhuma fake news que eu fiz. Eu deixo bem claro no meu vídeo, o Pix não será taxado. E aí vários falaram, porque o Nicolas falou que o Pix será taxado. Não, é muito claro, as pessoas viram isso. Então foi bom também para expor essa face também da esquerda, de que pessoas comuns viram que não, é mentira. Ele falou que o Pix não vai ser taxado. E não foi só o Pix que eu falei no vídeo, né? Falei sobre diversos outros pontos que desestruturou o governo. Por isso que eles ficaram extremamente incomodados com isso. A quantos processos o senhor responde hoje na esfera eleitoral, criminal também, eventualmente, por conta da sua atuação legislativa? Agora, eu confesso que eu não sei o número total, que eu estou envolvido em processos, mais de 30, mas que são de âmbitos criminais e eleitorais, eu não sei. Deve chegar aí aos 10, uns 15 processos. Recentemente, a deputada federal Carla Zambelli, do seu partido PL, foi condenada à cassação pela Justiça Eleitoral. Ela está recorrendo. O senhor teme também ser alvo de uma decisão da Justiça Eleitoral que o impeça de disputar as eleições de 2026? Quanto mais honesto você for no Brasil, mais alvo de perseguição você será.
quanto mais corrupto, menos o alvo da justiça vai estar em você. Não é à toa que hoje nós temos como presidente da República um cara que foi condenado em 3 instâncias, descondenado pelo STF. O próprio ministro Gilmar Mendes falou que o Lula só está na presidência graças a eles. Então, sim, é claro que há essa possibilidade. Agora, temer zero. Eu só temo a Deus, não tenho que temer nenhum homem aqui, tanto no sentido de processo, quanto no sentido de perder o cargo. É claro que eu não busco isso. Afinal de contas, seria antinatural eu buscar eu perder um mandato que eu batalhei para ter e as pessoas votaram em mim. Agora, eu não sou inocente, que dentro de uma guerra você sofre, você pode ter a possibilidade de sofrer ali danos no seu corpo, danos em quem está à sua volta, de você perder muitas coisas. É o preço que você paga por não ser um deles. Qual é o processo que o senhor acredita que tem maior potencial de lhe trazer consequências jurídicas por conta da sua atuação? Eu não sei, Capelli. O processo que tornou o Bolsonaro inelegível foi uma reunião com embaixadores. Quem imaginaria que eles usariam isso para poder deixar o Bolsonaro inelegível? Porque muita gente acha que o Bolsonaro está inelegível por conta de tentativa de golpe, por conta de, enfim, de algumas outras questões. Não é nada disso, é uma reunião de embaixador. Colocou-se como se ele tivesse com abuso de poder. Abuso de poder? Como a reunião de embaixador influenciou nas eleições de 2022? Então, assim, eu não sei qual é o processo. Eu tenho processo de transfobia, porque eu chamei um homem de homem. Assim, coisas absurdas que acontecem aqui no nosso país. Agora, processo de corrupção, eu tenho? 0. Processo de emenda? Nenhum. Processo de qualquer coisa, eu não tenho. Então é por isso que eles ficam aí. Eu tô na lista do Odebrecht, eu vou, se algum dia pegar alguma lista de corrupção? 0. É por isso que eles precisam ficar inventando aí um monte de processo de fake news, desinformação, para poder tentar colocar eu no mesmo nível deles. O senhor faz muitas críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo a Alexandre de Moraes, a Gilmar Mendes, que o senhor citou agora. O senhor acredita que em 2027 a composição do Senado Federal permitirá uma ofensiva do Congresso para o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal? Olha, é o nosso foco. Eu não tenho dúvidas que eu só vou fazer campanha para não que o meu apoio seja garantia de vitória, mas acredito que seja um apoio representativo. Eu só vou apoiar candidatos ao Senado que se comprometam publicamente a votar sim ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Perfeito. Prioridades da oposição para este ano de 2025 no Congresso Nacional. O que a oposição lutará para estar na pauta da Câmara e do Senado? Olha, tem algumas pautas. Acredito que a principal é a anistia. A gente precisa pacificar esse país. A esquerda cansou de cometer a baderna que as pessoas fizeram aqui no dia 8 de janeiro e não tomaram as mesmas penas na proporção que eles estão tomando. Hoje, nenhum corrupto lava-jato não está nem preso. Sérgio Cabral está em cima de uma piscina, do teto da cobertura dele, falando sobre, enfim, sobre política. Foi condenado a 400 anos, enquanto tem pessoas que não têm uma linha na ficha criminal de antecedentes criminais estão condenados a 17 anos. Então há uma desproporcionalidade, há uma perseguição com essas pessoas e a anistia ela tem que ser ampla e restrita e geral para que a gente consiga dar continuidade ao nosso país. Se for, muitas pessoas acham que a pauta é mais importante, porque não é o teu pai, não é a tua mãe, né, não é a sua avó, não é a sua tia, não é a sua esposa, né, não são seus filhos que estão chorando por conta de uma perseguição política que aconteceu com relação a essas pessoas. Pessoas cometeram crimes, depredação de patrimônio público, enfim, qualquer tipo de crime tem que pagar. Agora, 17 anos de cadeia, 15 anos de cadeia, quem que hoje no Brasil, criminoso que pega isso? Tem traficante do PCC sendo solto e ninguém está falando nada. Então, quais são as prioridades do nosso país? Ter essa perseguição e ficar alimentando esse atrito entre direita e esquerda? Ou, de fato, a gente buscar uma pacificação para poder, enfim, ver as pautas importantes para o nosso país, né? Infraestrutura, saúde, segurança pública, que tá um caos, né? O nosso ministro da Justiça é quem? Né? Ninguém sabe quem é, ninguém sabe a atuação dele. O último ministro da Justiça era o Flávio Dino, que entrou na Maré, no local que, polícia nenhuma no Rio de Janeiro entra, a não ser fortemente amado. Deveria ser o cara número 1 odiado pelo crime organizado. E foi lá, saiu, arrumando a calça, tranquilo, sem nenhum problema. É o único ministro na face da terra da justiça que consegue entrar no local onde a milícia e o Comando Vermelho tem total controle. Então, a perspectiva da segurança pública no nosso país, ela é terrível, é um caos. O Rio de Janeiro
se não tiver uma intervenção, um plano para o Rio de Janeiro, para mim, já se tornou um narco-estado. Ah, você duvida disso? Está falando isso e o governo lá é do PL, é do governador Cláudio Castro, filiado ao partido. O governador Cláudio Castro, que inclusive recentemente agora, né, fez praticamente um apelo para o governo federal a respeito do que está acontecendo lá, né? E se você pega todo o histórico, né, do Rio de Janeiro, de quem esteve sempre ali à frente, foram pessoas ligadas à esquerda. A prefeitura, por exemplo, mesmo do Rio de Janeiro é uma delas, né, que está com o Eduardo Paes. Agora, que precisa ter uma intervenção ali no Rio de Janeiro é para ontem. Poxa, o irmão de uma deputada morreu fuzilado, confundido com um miliciano. Uma mulher em cima, tomando sol, em cima da sua cobertura, tomou um tiro de bala perdida. Uma pessoa da Marinha tomou um tiro dentro de um hospital. Então, assim, tá um nível de um caos gigantesco, e para mim a prova cabal disso tudo é que eu não tenho dúvidas que o PCC está extremamente envolvido dentro da política do Rio de Janeiro e no nível nacional. Isso daí já saiu diversas matérias a respeito disso, da interferência deles no nível de dinheiro, no nível de pressão, de articulação, de formação de advogados, de formação de um monte de gente. É visto aí que o cara, poxa, foi fuzilado lá em São Paulo, quando desceu. Ser feito em termos de política pública, seja na esfera do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, para enfrentar essas organizações criminosas a nível de PCC. Algo que está acontecendo nos Estados Unidos, que é colocar os cartéis mexicanos como terroristas, né? É algo que eu acredito que vai chegar aqui até o Brasil. Não tenho dúvida. Se eu não me engano, veio até através do senador Sérgio Moro de colocar essas facções criminosas como terrorismo. E aí, quando você tem essa classificação, o rigor é muito maior. Então você consegue tomar atitudes que, quando não está nessa categoria, você não consegue tomar. Agora, mais uma vez, a segurança pública do Brasil precisa ser revista. O exemplo de São Paulo, eu acho que é um laboratório muito interessante para a gente analisar. O governador Tarcísio, os números de homicídios caíram depois da administração do secretário de Segurança, Guilherme Derrite. Qual a avaliação que o senhor faz de Tarcísio de Freitas na segurança pública com Guilherme Derrite? Olha, Derrite é um secretário de segurança excepcional. Parabéns ao governador Tarcísio pela escolha. Não tenho dúvidas que São Paulo ganhou e muito com a sua atuação, até mesmo porque quem está insatisfeito é só o crime organizado com a atuação dele. Sim, os homicídios reduziram, e os homicídios, né, digamos assim, com relação à letalidade policial aumentou. É óbvio, quando você está numa guerra assimétrica contra criminosos, você vai ter danos, você vai ter efeitos colaterais. E que seja sempre de criminosos e nunca de inocentes. Se tiver que trazer paz e morreu 700, tem que morrer 70 mil, que morra 70 mil criminosos. Mas que seja para poder estabelecer a paz dentro do Estado, para você não ter sua filha estuprada, para poder não ter o seu filho com um tiro de bala perdida indo para a escola, para você não ter uma pessoa botando um cano de uma arma na sua cabeça para poder roubar o teu carro, vale muito a pena, óbvio. E é isso que todo mundo almeja, mas muitos não têm coragem de falar, porque fica naquela, policial tem que ser, tem que ser amigo da população, etc e tal. Opa, peraí. O policial, ele é uma força de segurança pública. É lógico, ele não precisa ser um truculento com a população. E eu acredito que a polícia não seja assim. A polícia de Minas Gerais não é dessa forma. Eu acredito que a polícia de São Paulo também não. Agora, que tem erros, como erros graves, como esses policiais cometeram, sim. Mas isso não mostra o caráter e o perfil de toda uma instituição. A câmera corporal nos uniformes dos policiais, o senhor é a favor de que as câmeras fiquem ligadas para mostrar a atuação deles? Sou a favor, coloca a câmera em policial, deixa que coloca a câmera no traficante, coloca a câmera no aviãozinho, coloca a câmera no ministro do STF. Vamos colocar a câmera em todo mundo que é servidor público. Então o deputado é contra a câmera no uniforme, na farda dos policiais. Você acha que hoje você tem uma guerra totalmente assimétrica da atuação do bandido e da atuação do policial? Se o policial chega e mete um tapa na cara de um maconheiro, mete a cara num cara que tá lá vendendo droga, você acha que vai acontecer com ele? O que com ele? Ele vai ser perseguido dentro da polícia, vai abrir corregedoria, processo administrativo. Agora, vai um cara desse falar, você é um porco fardado, você é um vagabundo, e ele... Porque a câmera só filma quando depois o policial atua, né? Mas antes não. Não, antes, agora tem um sistema que aperta a câmera e ela consegue filmar, acredito que 5 minutos antes. Uhum. Você aperta e ela retroage para filmar antes. Cara, com a criminalidade que a gente tem hoje no Brasil, você vai... O policial já é amarrado, vamos lá. Ele já é atacado pela mídia. Ele nunca é bem treinado, ele comete excessos, sendo que o cara sai na rua para poder te defender.
O cara sai da rua sem saber se ele vai voltar para casa, mas ainda assim a mídia desce a lenha neles. Qualquer erro que tem na Polícia Militar, a Polícia Militar é uma porcaria. Agora, ninguém fala a mesma coisa de outras instituições, né? Enfim. Agora, o bandido faz o que quiser nesse país. Mata quem quiser, dá tiro em quem quiser, rouba, furta, faz o que quiser, e ele sabe que ele tem paz aqui nesse país, porque ele chega e fica praticamente numa colônia de férias dentro do presídio, ele vai ter ali um auxílio, vai ter ali uma vida boa, não vai ter toda a defensoria pública, os advogadozinhos que são formados em universidade esquerdista para poder ir lá defender, falar, o senhor foi bem tratado, audiência de custódia, o senhor foi algemado muito forte, o senhor foi lido os seus direitos. Então, assim, tem todo esse romantismo com o vagabundo aqui no Brasil. Aí você vai botar uma câmera no policial, para caso ele ter que tomar uma medida ali contra um cara que tá gerando perigo, problema para toda uma comunidade. Aí você vai ter que tratar esse cara com uma, digamos assim, com um pudor que ele não merece? Então, Nicolas, a posição do senhor diverge da posição do governador Tarcísio e do próprio secretário Derrite, que reconheceram, após incidentes, a importância... E me coloco aqui, obviamente, também na posição de que, na posição deles é muito complicado tomar essas posições. Por quê? Porque a perseguição que vai vir em cima deles é brutal. Então eles sabem que se eles talvez forem contra isso, aí a primeira coisa que acontecer, viu? Se tivesse câmera, isso. Então, assim, é muito nojento a maneira como as coisas são feitas aqui no Brasil. E na posição deles, realmente fica mais difícil ainda tomar uma posição sabendo de como é o jogo aqui no nosso país. Então, tem hora eles estarem no Poder Executivo. Por eles estarem no Poder Executivo. Então, tem hora que você tem que dar um recuo para poder, enfim, esperar as coisas maturarem, você ter uma articulação melhor, poder melhor, estruturar melhor a sua capacidade de falar a verdade com a população, porque hoje, sendo bem sincero, tirando algumas mídias que dão abertura para poder falar, o que eu tenho hoje para poder me defender e falar a verdade com as pessoas é minha rede social. Agora, minha rede social pode cair assim, ó, com uma canetada, como já caiu por decisão do Ministério de Moraes, que ninguém sabe qual é o porquê. Eu não sei, o meu advogado não sabe, ninguém sabe, só o ministro. O senhor acredita que a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos pode, de alguma forma, impactar a ascensão da nação mais poderosa do mundo em relação ao Brasil, na esfera do governo Lula ou até mesmo do judiciário? Ou acredita que Trump não vai se meter nas questões internas do Brasil? Olha, eu não tenho dúvidas que a eleição do Donald Trump foi um ato simbólico muito grande para a direita. Eu digo em toda a América. Primeiro, com a Javier Milei na Argentina, depois com ele agora nos Estados Unidos e, digamos, sequentemente, as pessoas também esperam que aconteça o mesmo aqui com o Brasil. Os Estados Unidos é um país que, historicamente, é interventor, no nível, assim, mundial da palavra, sempre esteve envolvido em todos os tipos de conflitos internacionais, ou praticamente todos, e óbvio que aqui no Brasil a gente precisa ter um equilíbrio, de saber que, óbvio, eles podem sim nos ajudar no âmbito da liberdade de expressão, as big techs todas estão lá e precisam ter a compreensão do que é a liberdade de expressão aqui no nosso país, isso afeta, obviamente, muito eles. Nós somos um parceiro comercial importantíssimo também, então eu vejo que a gente tem que ter esse equilíbrio e também compreender que é óbvio também que eles querem também aquilo que nós temos. O mundo inteiro quer aquilo que nós temos, que é a Amazônia. E a gente não pode simplesmente falar, opa, tudo bem, vem cá e pega o que nós temos aqui. Nós precisamos ser um país soberano, precisamos ter uma soberania de país, de que nós, de fato, somos o Brasil, precisamos ditar os rumos do nosso país e não podemos ter interferências internacionais no nível de ferir a nossa soberania. Tanto em nível nacional quanto internacional, a polarização entre esquerda e direita segue muito aflorada, né? E queria mudar um pouco de assunto para a gente entrar nessa questão da polarização. Na minha concepção, tem algumas pautas que mais prejudicam ambos os lados do que ajudam. Por exemplo, a esquerda com a questão da linguagem neutra, que, na minha opinião, esse negócio de amigues, tal, todes, é uma pauta que eu respeito quem acha importante, mas que, na minha concepção como analista, atrapalha e não une a esquerda. No campo da direita, no campo conservador, o fim do casamento civil gay é uma pauta que a direita defende. No Congresso Nacional no passado, teve discussões na Comissão de Família, e eu pergunto se o senhor não acredita que é uma pauta contraproducente para o campo conservador, defender o fim do casamento civil gay, tendo em vista que é um direito civil, não há interferência em religião, espiritualidade, e também há muitos gays que são conservadores. Não é uma pauta contraproducente o fim do casamento civil gay? Olha, aqui no Brasil existem tantas demandas prioritárias
que de fato eu vejo que são pautas praticamente que secundárias. Mas não é porque são secundárias que eu não deixo de me posicionar, né? Me posicionei com relação a esses temas em específico em vários vídeos, mas são vídeos que demandam tempo para poder de fato você explicar a profundidade deles. Não dá para poder falar a respeito de um tema tão sério e dar uma resposta simplista. Agora, sim, no Brasil a gente precisa, como eu disse, ver a questão, por exemplo, do saneamento básico. As pessoas não têm saneamento básico, elas não têm literalmente onde fazer suas necessidades. Não precisa ir para onde. Geralmente as pessoas atrelam isso ao Nordeste, né, por ter ali suas dificuldades com o IDH. Maranhão, por exemplo, tem o pior IDH do Brasil, inclusive foi governado pelo Flávio Dino. E a gente sabe que no norte de Minas, perto de nós, aqui em Brasília... Admite que não é, embora seja uma questão que foi discutida no Congresso Nacional no ano passado, o senhor admite que não é uma prioridade, Eu vejo que tem prioridade, por exemplo, quando você fala a respeito de linguagem neutra, né? Vai falar todos, etc e tal. Gente, a taxa de analfabetismo no nosso Brasil é uma das maiores, assim, do mundo. A gente tem aí o Brasil nos piores rankings de educação, tanto da OCDE quanto no PIRLS, então nem se fala. A gente precisa focar naquilo que é estrutural. Agora, o que eu não posso deixar de fazer é de deixar de me posicionar em pautas que são culturais, que a esquerda vai trabalhando aos poucos e que afeta não somente o âmbito econômico, mas afeta no âmbito cultural. O caso, por exemplo, da linguagem neutra é uma pauta que foi levantada pela esquerda, contraproducente, e que eu não posso falar, existem outras coisas prioritárias aqui, eu vou deixar o discurso sendo tocado. Até mesmo porque a Câmara é um local de debate amplo de diversos temas. Você vai ver temas sendo discutidos aqui de N temas, seja agricultura, economia, arte, enfim. E você tem que dar a liberdade para as pessoas discutirem a respeito disso. Agora, em âmbito de prioridades, se você fosse presidente da República, quais seriam os seus primeiros atos? Obviamente não seria a respeito de nenhum desses temas aí. Sim. Agora, a questão da família, eu queria entrar um pouco num assunto que não tem nem a ver com política, mas como o deputado se posiciona bastante em relação à família, valores familiares, escreveu um livro sobre o assunto. Sim. É pai de uma menina, tá com quantos anos sua filhinha? Vai fazer 1 ano mês que vem. Vai fazer 1 ano. Passa Eu rápido. queria entrar numa questão que gerou polêmica nos últimos dias, que foi o fato de a atriz Cláudia Raia dar um vibrador à filha de 12 anos para que ela explorasse o corpo dela, se conhecesse, e isso gerou uma repercussão muito grande. E como um parlamentar que se posiciona nesses assuntos, nessas questões, eu queria saber a posição de Nicolas Ferreira em relação a Cláudia Raia sobre o vibrador que ela deu à filha de 12 anos, que ganhou uma repercussão bastante grande essa história. Olha, do mundo eu espero isso mesmo. Eu espero que a pessoa faça isso, que ela faça tatuagem no ânus. Não tem muito o que se esperar do mundo. Essas pessoas, elas vivem dessa forma. Vivem de forma depravada, vivem uma falsa virtude, né? Onde todo mundo é intolerante, menos eles. Onde todo mundo é ruim, menos eles. Então isso é típico dessa turminha. Condeno e muito, afinal de contas, as crianças hoje em dia, você vê que cada vez mais estão perdendo a sua inocência, cada vez mais estão sendo expostas a uma sensualidade, sexualidade precoce, e isso gera efeitos muitas vezes irreversíveis para crianças. Na sua opinião? Eu vejo que quando você coloca, por exemplo, uma sexualidade exacerbada numa criança, você está queimando etapas. Nem mesmo a sua própria formação ali, digamos assim, sexual, está completa, a estrutura psíquica ali da criança ainda está em formação. Quantos de nós, quando faz 18 anos, acha que a gente é adulto, passa 2 anos e fala, meu Deus do céu, olha como é que eu agia, como é que eu fazia, quem nunca, né? Namorou na adolescência e fala, meu Deus, eu não faria isso nunca na minha vida, tendo a mentalidade que eu tenho hoje. Então, eu vejo que assim, é um atentado mesmo, sabe? Contra a própria filha dela, que de fato deveria ter ali a sua inocência preservada, deveria ter as coisas na sua etapa. Mas hoje a regra do mundo é, faça aquilo que te faz feliz. Essa frase, se tivesse uma assinatura, teria escrito Satanás embaixo. Porque o que te faz feliz nem sempre é aquilo que vai ser bom para você. De hoje as pessoas são viciadas e escravizadas pela felicidade. Então, se vai fazer bem sexualmente para minha filha dar um vibrador para ela, vou dar um vibrador. Então, assim, é uma mentalidade deturpada, uma mentalidade imoral, sabe? Uma mentalidade realmente, assim, apodrecida de uma mãe que não tem nada para oferecer para a filha e o que sobra, oferecer um vibrador. Tudo o que ela tem para oferecer para a filha dela de melhor é, de fato, um objeto para poder gerar prazer na sua filha. Realmente
é um passo, assim, posso falar, espiritualmente falando, é um passo grande e largo, próximo ao inferno. O senhor citou uma palavra muito forte, um atentado, na sua opinião, que teria sido cometido contra a filha de Cláudia Raia, pela atitude da atriz. Um deputado estadual do seu partido, de Minas Gerais, o Cristiano Camporeso, afirma e entrou com uma representação contra a Cláudia Raia, alegando ele que a atriz teria violado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, por ter dado o vibrador à filha de 12 anos. O senhor acredita que houve essa violação? Olha, faz todo sentido. Não vi a defesa, enfim, teórica, jurídica disso, mas faz sentido até mesmo porque a dignidade, o respeito da criança é defendido no ECA. Engraçado, né? O ECA, por essa turminha, é defendido nos casos do cara estupra, rouba. Não, ele é menor de idade, não pode ser responsável por isso, não. Aí o ECA serve para defender essa pessoa. O ECA serve, por exemplo, para poder atacar quando um pai veste uma criança de farda de policial e fala que está atacando. Não pode colocar farda numa criança porque isso é um atentado, etc. Agora, dá um vibrador para a filha, tudo bem. Ou seja, se o ECA serve para esses casos, que de fato não se encaixam em atentados contra a criança ou adolescente, por que não, quando de fato está atentando contra o respeito, a dignidade, a inocência da criança, ele não pode ser aplicado? Então, para mim, vejo que é um caminho correto de seguir. É impressionante o nível que está o mundo hoje. As pessoas perderam completamente a noção do certo e do errado. Perderão os valores e estão atentando contra as crianças. Isso uns 10 anos atrás seria impensável. E hoje as pessoas agem como se fosse natural. Essa menina vai ter sérios traumas pelo resto da sua vida. E sua mãe, que devia a proteger, é quem está fazendo isso com ela. Mas como dizia a Bíblia no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. É isso, pessoal. Deixe nos comentários qual momento mais gostou da entrevista, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like e até o próximo vídeo.